Vamos continuar na nossa apostila. Essa apostila é boa demais. Olha, aqui tudo é simples. É apenas o estúdio, a câmera, você e eu e o pessoal aqui do Seminário Teológico Luz Online. Então, você que está do outro lado aí, aprenda, abra o pensamento, acelere o seu pensamento e a sua absorção. Nós te abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de sabedoria e graça recaia sobre você e que te abençoe, que te ilumine e que você seja uma bênção. Então, se você estiver cansado, dê uma paradinha, descanse um pouquinho e volte. Separe um lugar onde você possa ouvir e entender o que se está falando. Essa parte de Teologia Sistemática 2 é uma parte importantíssima no nosso seminário e ela foi elaborada através de estudos em livros da CPAD, em livros das igrejas batistas e principalmente no autor Eurico Bergstein, que é um teólogo abençoadíssimo. Mas vamos lá, continuar na nossa apostila. É bom demais estudar a palavra de Deus. É maravilhoso. Deus abre o teu entendimento. Vamos lá. Muitos têm negado a veracidade da ressurreição de Jesus. Os sacerdotes em Jerusalém foram os primeiros. Quando as notícias da ressurreição de Jesus se espalhou, os próprios sacerdotes entenderam que ela era verídica. Se eles não tivessem acreditado, teriam imediatamente instaurado um inquérito religioso, exigindo o corpo de Jesus para provar a todos que ele ainda era morto. Mas, em lugar de exigir a punição dos guardas, ofereceram-lhe muito dinheiro, Mateus capítulo 28, versículo 12, recomendando-lhe, divulgando a seguinte mentira: vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Mateus 28, 13. Esta mentira se espalhou entre os judeus. Com um pouco de raciocínio, os mesmos judeus poderiam ter pensado: como era possível que 4 soldados dormissem ao mesmo tempo? E ainda como era possível que eles dormissem tanto ao ponto de não perceber alguém abrindo um túmulo com uma pedra enorme e levando um corpo de Jesus, o corpo de uma pessoa. A teologia modernista também nega a ressurreição de Jesus. Então, alguns teólogos chamados modernistas negam a ressurreição de Jesus. Eles começam a dizer que foi espiritual, algo espiritual. Você tem que se preparar, porque tem muita bobagem por aí em nome de Deus. E alguns supostos teólogos falando asneiras em nome de Deus. O fato da ressurreição de Jesus é confirmado com provas irrefutáveis. Vamos lá? Ele ressuscitou verdadeiramente. Lucas 24, 34. Quando alguém afirma que uma coisa aconteceu e encontra outro que o contesta negando tal coisa, então a decisão da questão está nas provas das testemunhas. A ressurreição de Jesus é um fato histórico, comprovado, tanto como qualquer outro fato de importância. Vejamos, pois, alguns fatos que provam a ressurreição de Jesus. Testemunhas. Primeiro, testemunhas viram Jesus ressuscitado. Lucas escreve em Atos 1:3 que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Vejamos aqui as testemunhas que, de modo harmonioso, simples e sem nenhuma contradição, deram o seu testemunho uniforme: Jesus ressuscitou. Maria Madalena, quando ela estava junto ao sepulcro vazio, viu Jesus, mas pensava que fosse um hortelão, ou seja, o guardião dos sepulcros, o jardineiro. Quando, porém, Jesus disse Maria, ela o conheceu. João, capítulo 20, versículo 11 a 18. As mulheres que voltaram do sepulcro, Mateus, capítulo 20, versículo 9, também viram. Pedro, ouviu-se entre os discípulos a notícia, já apareceu a Simão. Lucas, capítulo 24, 34 e 1 Coríntios 15, 5. Os 2 discípulos em caminho para Emaús eram Cleófas e talvez Lucas, que encontraram Jesus no caminho. Não o conheceram, mas quando ele, em sua casa, partiu o pão, eles o conheceram. Era realmente Jesus. Lucas 24, 13 e 35. Marcos 16, 12 e 13. Os 11 discípulos, menos Tomé, também viram o Senhor Jesus. João, capítulo 20, 36 a 43.
Os 11 discípulos junto com Tomé, João capítulo 20, versículo 36 a 43, também viram. Então viram os discípulos junto com Tomé e viram os discípulos sem o Tomé. E Jesus, ele passou muito tempo antes de subir aos céus. Não foi ressuscitar e ir embora no outro dia, não. Pedro, com mais 6 discípulos, os quais haviam ido pescar, João 21, 1 ao 23. Mas de 500 crentes, dos quais muitos ainda viviam, quando Paulo, no ano 59, escreveu a primeira epístola aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. Tiago, em 1 Coríntios 15, 7, o filho mais velho de José e Maria. Marcos 6, 3. Antes da morte de Jesus não era crente, mas agora havia crido em Jesus Cristo. Os discípulos que foram para Galiléia, conforme o convite de Jesus, havia feito antes da sua morte. Marcos capítulo 26, 32. E logo após a sua ressurreição, Mateus 28, 10. Os discípulos que assistiram à ascensão de Jesus em Lucas capítulo 24, versículo 40 e até os 53. Em Atos capítulo 1, versículo 9 e 14, mostra essa subida aos céus do Senhor Jesus. A grande transformação, a ressurreição de Jesus, causava na vida dos apóstolos, prova que eles verdadeiramente estavam convictos que Jesus vivia e ressuscitou e subiu aos céus. O uso espontâneo do domingo como dia da adoração de Deus e descanso semanal prova que os crentes que começaram a se reunir no domingo para darem glória a Ele que ressuscitou, em 1 Coríntios 16, 2, Atos capítulo 20, versículo 7, realmente estavam convictos desse fato. Ou seja, a partir desse grande fato que foi a ressurreição de Jesus, os discípulos passaram a se reunir no primeiro dia da semana, que é o domingo. A ressurreição de Jesus é a base de várias doutrinas importantes. Pela ressurreição de Jesus é declarado Filho de Deus. Pela ressurreição, Jesus é declarado Filho de Deus. Romanos 1, 3 a 4. A ressurreição de Jesus prova que a morte de Jesus foi expiatória. Jesus era absolutamente sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Por isso a morte que veio pelo pecado jamais poderia vencê-lo, mas Jesus tomou sobre si os nossos pecados, levando-os sobre a cruz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Por isso ele morreu. Quando ele rendeu o seu espírito, já havia feito a expiação pelos pecados. E assim ele entrou na morte sem nenhum pecado. Desta maneira, a morte não tinha nenhuma força para retê-lo. Atos capítulo 2, versículo 24. Glória a Deus. E por isso ressuscitou. Assim, Jesus veio a ser a causa da eterna salvação. Hebreus 5,19. A primícia, o primeiro que ressuscitou. O pecador vivia debaixo do pecado. Efésios 2, 1 a 2. Sem recursos para se libertar. E Jesus foi o seu grande libertador. A ressurreição de Jesus é também uma fonte de vitória para o crente, mostrando que o nosso Messias, o nosso Senhor, que também é Deus, ressuscitou dos mortos, sendo a primícia, o primeiro, e que logo, em breve, todos irão ressuscitar. Como Jesus ressuscitou, iremos ressuscitar também. A ressurreição de Jesus também é uma fonte de vitória para o cristão. Quando ele recebe a salvação, experimenta o poder da morte de Cristo Jesus. 1 Coríntios 5, 14 a 15. Ele é liberto. João 8, 36. Mas ele pode também, pela fé, participar do poder da ressurreição. Filipenses 3,10. Isto é, gozar a realidade de que Cristo vive nele. Gálatas 2,20. E Colossenses 3,4. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos capítulo 5, versículo 10. Jesus disse: eu vivo e vós vivereis. Eu vivo e vós vivereis. João capítulo 14, versículo 19. Então, a morte de Jesus Cristo e a ressurreição
é o ponto principal dos evangelhos, é o ponto principal da fé cristã. Jesus nasceu de uma virgem, viveu como um homem comum, era 100% Deus, 100% homem, pregou o evangelho como Deus, como sacerdote, como rei, como profeta, foi afligido, foi açoitado, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, para ser a primícia daqueles que ressuscitam. E como ele ressuscitou, iremos ressuscitar um dia em glória. E todos aqueles que morreram irão ser ressuscitados para com ele viver para sempre. Que apostila abençoada! Vamos continuar no assunto Cristologia.